Salomão, o homem mais rico que já existiu. A sabedoria da Bíblia para uma vida plena e bem-sucedida, de Stephen Kell Scott. As recompensas de se tornar verdadeiramente diligente. É da natureza humana buscar o caminho que oferece menos esforço. Salomão compreendeu que precisamos ser motivados a escolher a diligência, em vez de seguir nossa inclinação natural e ir com a maré. E qual é a motivação? Ser verdadeiramente diligente, diz ele, traz recompensas inestimáveis, enquanto a falta de diligência pode gerar consequências desastrosas. Eis algumas das recompensas prometidas por Salomão. A garantia de que você estará em vantagem. Como você prefere começar um empreendimento? Tendo uma vantagem sólida ou em constante desvantagem? Salomão nos garante que os verdadeiramente diligentes ganharão uma insuperável vantagem em relação aos que não são. Ele diz: os planos do diligente levam à vantagem certa. Provérbios 21:5. Quer estejamos competindo com empresas, indivíduos, circunstâncias ou simplesmente com o tempo, a diligência nos dará uma vantagem única, que resultará em maior produtividade, realização, riqueza e satisfação. Você terá controle sobre a situação, em vez de ser controlado por ela. O que você prefere? Que seu chefe e outras pessoas controlem sua vida ou controlá-la você mesmo? Salomão diz: o diligente será soberano, enquanto os negligentes se tornarão escravos. Provérbios 12:24. As pessoas verdadeiramente diligentes não controlam apenas o próprio destino, mas também favorecem as conquistas das pessoas à sua volta. Você experimentará uma satisfação genuína. A grande maioria das pessoas está constantemente faminta, não tanto de comida, mas de coisas. Não importa quanto temos, queremos sempre mais. Contentamento e satisfação genuínos parecem tão raros quanto ganhar na loteria. Em contraste, Salomão nos diz: a alma dos diligentes é saciada. Provérbios 13:4. Quando usa a palavra alma, Salomão se refere à parte mais íntima do ser humano, seu núcleo, a morada de sua personalidade e de suas emoções. Imagine o que é estar saciado, a ponto de não desejar nada. Esse é o tipo de satisfação prometido ao diligente. Você ganhará o respeito e a admiração dos poderosos, enquanto muitos lutam para serem reconhecidos. O diligente é procurado por pessoas em posição de autoridade e proeminência. É isso que Salomão quer dizer quando afirma que o homem diligente em seu trabalho será posto a serviço de reis. Provérbios 22:29. As conquistas dos diligentes tornam-se estrelas tão brilhantes que chamam a atenção de todos ao redor. Suas necessidades serão satisfeitas. Aqueles que trabalham com diligência dentro da sua especialidade alcançarão o sucesso material necessário para satisfazer seus desejos. No livro dos Provérbios 28:19, Salomão escreve: o homem que lavra a terra sacia-se de pão, mas o que segue os levianos sacia-se de pobreza. Aqui ele também adverte que se você abandonar os esforços na sua área para seguir os conselhos dos levianos ou colocar-se sob sua influência, estará abandonando o caminho da sabedoria. Não se deixe enganar por pessoas que parecem bem-sucedidas à primeira vista e oferecem esquemas para enriquecer da noite para o dia. Bom demais para serem verdadeiros, de fato não são. Quando encontrar esse tipo de pessoa, fuja depressa. Você terá cada vez mais sucesso. Salomão nos garante que aqueles que trabalham com diligência terão cada vez mais sucesso e riquezas. Porém, o dinheiro que vem fácil demais, sem verdadeiro esforço, quase sempre é perdido. Ele diz: fortuna apressada diminui. Quem ajunta pouco a pouco enriquece. Provérbios 13:11. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas que ganha na loteria perde tudo o que ganhou em relativamente pouco tempo. E até mesmo os jogadores que têm a sorte de faturar alto acabam perdendo seus ganhos e se endividando. Os cassinos de Las Vegas oferecem suítes presidenciais de graça para os grandes jogadores, não porque são generosos,
mas porque sabem que, independentemente de quanto cada um ganhe, ele sempre vai acabar perdendo muito mais. Seus esforços serão lucrativos. Salomão garante que todo trabalho diligente é lucrativo. Esse lucro é calculado pela conquista das metas e pela consequente recompensa financeira. Em Provérbios 14:23 ele diz: toda fadiga é lucrativa, mas limitar-se à palavra leva apenas à pobreza. Invista nesse sentido em seu casamento e na relação com seus filhos, e o lucro poderá ser calculado pelo nível de satisfação conquistado por você e por sua família. Por outro lado, adverte Salomão, limitar-se à palavra é fácil e simples e leva apenas à pobreza. O trabalho diligente exige esforço, exige visão, criatividade, dedicação e parcerias eficientes. Na essência, o que Salomão está dizendo é que, se sua carreira não está trazendo lucro, ou se seu casamento não é tão satisfatório quanto o desejado, você provavelmente não está trabalhando com suficiente diligência. A aplicação da diligência em qualquer área da sua vida sempre traz lucro. As consequências de não ser diligente. As maiores motivações da nossa vida são o desejo de ganhar e o medo de perder. Salomão procura nos motivar por meio de ambos. Se as 7 recompensas não derem a você a motivação de que precisa para buscar a diligência, talvez as consequências de não ser diligente lhe sirvam de estímulo. Você sempre estará em grande desvantagem. Os diligentes alcançam um desempenho excelente, porque sempre utilizam todo o tempo necessário para fazer planos e se preparar. Os não diligentes desperdiçam esse tempo, costumam agir impulsivamente, e a pressa acaba resultando em fracasso. Salomão diz: os planos do diligente levam à vantagem certa, porém aos afoitos resta a garantia da pobreza. Provérbios 21:5. Já perdi minhas economias 5 vezes, e em todas elas agi com precipitação. Fui tudo menos diligente. Na primeira vez, meu prejuízo foi de $20.000, na segunda de 120 mil. Nas 3 vezes seguintes, o valor atingiu a casa dos milhões de dólares. Da mesma forma, minha filha perdeu suas economias quando agiu impensadamente, sem buscar orientação minha ou de pessoas capazes. Se nós dois tivéssemos agido com diligência, em vez de pressa, ela seria dona de uma bela poupança e eu teria milhões de dólares a mais nas minhas economias. Sua vida será controlada por outras pessoas. Ninguém gosta de viver sem controle algum, e todos odiamos ser excessivamente controlados pelos outros. Porém, Salomão adverte: a mão do diligente dominará, e a mão preguiçosa será escrava. Provérbios 12:24. Quem decide como você passa seus dias? Quanto dinheiro você vai ganhar? Quem resolve se você vai ser promovido, rebaixado ou demitido? Mesmo os que têm o próprio negócio, se não forem diligentes, serão controlados pelos clientes ou pela competição. Você terá anseios, mas encontrará pouca satisfação. Enquanto os diligentes veem seus desejos mais íntimos se realizarem, gozam de um profundo senso de realização. Os não diligentes estão sujeitos a anseios permanentes, que jamais serão satisfeitos. Em Provérbios 13:4, Salomão não diz apenas que a alma do diligente fica saciada, mas adverte também que a alma do preguiçoso anseia sem nada conseguir. Infelizmente, a vida dos preguiçosos e indolentes é definida pelo desejo e não pela satisfação. A sabedoria lhe faltará. Hoje em dia, a televisão mostra uma grande quantidade de pessoas prometendo riquezas sem a necessidade de trabalho. Você pode comprar uma casa sem dar entrada, ganhar milhões na loteria ou na bolsa de valores, e assim por diante. Salomão avisa que aqueles que seguem os esquemas e promessas dos charlatões do dinheiro fácil para ficarem ricos da noite para o dia estão mostrando apenas que são ignorantes. Quem cultiva sua terra sacia-se de pão. Quem persegue o vazio sacia-se de pobreza. Provérbios 28:19. Suas riquezas e segurança desaparecerão. A riqueza de procedência vã diminuirá,
mas aquele cuja riqueza vem do trabalho haverá crescer. Provérbios 13:11. Salomão contrasta as duas maneiras possíveis de se alcançar riqueza: aqueles que a alcançam pelo trabalho diligente e os que o fazem sem trabalhar por ela. Em Provérbios 13:11, ele adverte: aqueles cuja riqueza é de procedência vã haverão diminuir e por fim desaparecer. Seus esforços serão inúteis. Os que trabalham com diligência o fazem com vigor, enquanto os demais estão sempre falando sobre o que farão um dia. Falar é fácil, não exige esforço. O trabalho diligente exige muito esforço. Porém, enquanto o diligente lucra com seu trabalho, quem perde tempo apenas falando, desperdiça o seu tempo e o dos outros. É por isso que Salomão nos diz em Provérbios 14:23, que limitar-se a palavras leva apenas à pobreza. Como trazer a verdadeira diligência para todas as áreas da sua vida? Salomão oferece 4 passos que qualquer pessoa pode dar para fazer da diligência parte da sua vida cotidiana. No entanto, existe uma grande pedra no caminho. É uma pedra que iremos encontrar quase todos os dias. Estou falando da nossa preguiça inata. Essa tendência a pegar o caminho que oferece a menor resistência. Poucos se consideram preguiçosos. Porém, a verdade é que todos temos as sementes da preguiça dentro de nós. E se não fizermos algo a respeito, elas crescerão, transformando-se em uma praga daninha, capaz de prejudicar um ou mais aspectos de nossas vidas. Se não tomarmos cuidado, elas podem sufocar nosso potencial. Muitas vezes lidamos com as sementes da preguiça em determinada área, como o emprego ou a carreira, e nos descuidamos delas em outras, como no casamento e no relacionamento com os filhos. Conheço homens que fizeram grandes fortunas na vida profissional e deixaram o casamento terminar em divórcio. Salomão nos mostra como lidar com essas sementes, onde quer que estejam, e substituí-las pelas sementes da diligência. Reconhecendo as raízes da preguiça. De acordo com Salomão, a preguiça possui 4 raízes: egoísmo, presunção, arrogância, ignorância e irresponsabilidade. Muitas vezes ele combina essas 2 últimas em uma só categoria, que chama de insensatez. Para administrar de forma eficiente a preguiça, precisamos lidar com suas raízes. Egoísmo. Todo homem é reto aos seus próprios olhos. Provérbios 21:2. Naturalmente vivemos defendendo nossos interesses. Se não escolhermos mudar o foco para o bem-estar do próximo, estaremos atendendo apenas ao nosso ego e a nossos desejos. Deixamos de ver o impacto que essa atitude terá no nosso futuro ou na vida das outras pessoas. Salomão sugere que nos perguntemos qual seria a atitude mais proveitosa para todos os envolvidos. Presunção, arrogância. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens sensatos. Provérbios 26:16. Muitas vezes achamos que somos mais espertos do que as pessoas que nos cercam e por isso agimos sem buscar orientação ou conselhos. É muito mais cômodo agir primeiro e buscar conselhos depois. E por acharmos que sabemos mais do que os outros, simplesmente fazemos o que nos passa pela cabeça. Porém, é essencial aceitar que existem pessoas tão espertas e inteligentes quanto nós, se não mais, e buscar a orientação delas antes de tomar decisões vitais. Os verdadeiramente diligentes aconselham-se com diversas pessoas sábias antes de empreender ações importantes. Ignorância e irresponsabilidade. Insensatez. Atravessei o campo do preguiçoso e o vinhedo de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos e seu muro de pedras em ruínas. Provérbios 24:30 e 31. As causas últimas da preguiça são a ignorância e a irresponsabilidade, ou o que Salomão chama de insensatez. Muitas vezes ela resulta do desconhecimento das consequências futuras dos nossos atos. É mais fácil agir por ignorância do que buscar aprender. Manter-se ignorante e seguir o caminho que oferece menor resistência é simples. No entanto, as consequências dessa falta de juízo podem ser devastadoras. A irresponsabilidade é pior ainda, porque consiste em saber o que deve ser feito e decidir não fazê-lo. Preguiça gera mais preguiça.
No outono o preguiçoso não trabalha, na colheita procura e nada encontra. Provérbios capítulo 20, versículo 4. A preguiça pode se espalhar para outras áreas da sua vida. Quanto mais você sucumbir à sua inclinação natural e procurar uma gratificação instantânea, maior ela se tornará, até virar um hábito. A preguiça gera um doloroso obstáculo para a realização pessoal. Em Provérbios 15, 19, Salomão diz: o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos. Quando eu era criança, o quintal do meu vizinho tinha uma grossa cerca viva de espinhos. Eu e meus amigos odiávamos quando uma bola caía no quintal do Sr. Foltz, porque um de nós tinha de atravessar a duras penas os arbustos de espinhos para recuperá-la e ficava cheio de arranhões. Aos olhos de Salomão, a preguiça cria esse mesmo tipo de obstáculo para o sucesso pessoal. Poucos têm capacidade ou vontade de atravessá-lo.